A paz do Senhor, meus amados irmãos em Cristo Jesus, Pastor Heleno, meu grande amigo da Igreja Assembleia de Deus Plenitude Ares, Rio Grande do Norte. Muito tempo que nós não nos encontramos para falar um pouco de Jesus devido à nossa distância. Mas graças nós damos ao nosso bom Deus, porque Ele trouxe a tecnologia da internet para nos unirmos. Helena, meu grande abraço, meu amigo, e essa música Chuva de Sangue, eu dedico ela para você e para toda a sua igreja. A Josiane Oliveira, pastora Josiane, Deus abençoe poderosamente. Olha, uma mulher na vida do homem é essencial. Se não fosse a mulher, o homem não teria tantos êxitos como nós temos hoje, graças às nossas esposas. Deus te abençoe poderosamente, pastora, e o teu ministério também. E nós cantamos um hino que fala chuva de sangue, e eu gostaria de deixar uma passagem bíblica para que os irmãos meditassem. Fica lá em 1 João 7. Diz assim: mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Senhor Deus, abençoa poderosamente esta palavra, que o teu Espírito Santo nos direcione para o melhor entender do nosso coração e nosso conforto, e todos aqueles que ouvir esta mensagem que vem direto do teu trono, a qual nós acabamos de ler. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Irmãos, o amor de Deus, ele é incondicional. O amor de Deus, ele não olha aquilo que nós fizemos. O amor de Deus, ele olha para nós aqui agora, o nosso coração, o coração de um homem, de uma mulher arrependido diante de Deus. Nós lemos um versículo que diz que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Isto é, se nós andarmos na luz, conforme Ele andou na luz, e tivermos comunhão um com o outro. Então é preciso comunhão. Essa comunhão, ela nos garante fortaleza. Lá no Salmos 133 diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo. Veja bem, é como óleo precioso que desce sobre a cabeça, o óleo preparado para dar um banho nos sacerdotes. Desce sobre a cabeça, sobre a barba e sobre a orla das vestes de Arão. Esse sangue, esta unção, este óleo simboliza o Espírito Santo de Deus, ungindo Jesus, a igreja primitiva, os apóstolos, e agora chegou em nosso meio. Agora está na igreja do século 21, da igreja Voz da Verdade, da igreja Assembleia de Deus da Plenitude. E outra coisa, nunca se desanime em servir ao Senhor. O pecado não pode te afastar de Deus, a não ser que você ame o pecado, que você tenha o prazer. Se você tiver o prazer no pecado, aí este pecado na qual você tem o prazer, ele vai te separar do amor de Deus. Agora, fora disso, nem a profundeza, conforme fala o apóstolo Paulo, nem a profundeza, nem a altura, nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, não é? Ainda que as pessoas venham te dizer, você não tem condições. Uma das coisas que nos afasta de Deus é o pecado, que nós temos ele dentro de nós, e muitas das vezes nós sentimos que ele está nos pressionando, está nos impedindo de chegar até a Deus. Eu quero falar uma coisa para você: o pecado não pode te distanciar de Deus quando você não tem prazer neste pecado. Ele não te distancia de Deus, pelo contrário, ele te leva mais próximo de Deus, porque você vai buscar a presença, porque você vai buscar o perdão, você vai buscar o arrependimento, você vai buscar o sangue do Cordeiro. É como se você tivesse uma pintura na cara e de repente você sai para a chuva e aquela pintura escorre, ela se desfaz.
Assim é o pecado. Nós temos o pecado estampado em nossa face. Ele habita dentro de nós. O apóstolo Paulo ele disse: maldito homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ele queria ficar livre desse pecado, desse mal, porque ele queria fazer o bem, mas de repente, mesmo querendo fazer o bem, ele se dava conta que estava fazendo o mal. Então, é esse pecado que nós não devemos ter prazer nele. E quando nós tomamos uma atitude dentro de nós, que nós não amamos o pecado, nós pecamos por acidente e pedimos perdão, temos um encontro com Deus, o sangue de Jesus desce sobre a nossa vida e esse pecado é escorrido, ele é lavado, ele é levado ao nada. Por que é levado ao nada? Porque o sangue de Jesus tem todo o poder para perdoar os pecados daquele que nele crê, daqueles que se arrependem e correm para os seus pés. Eu costumo dizer na igreja que é o lugar mais alto do mundo que nós podemos ir, mais alto, é aos pés de Jesus, é aos pés da cruz. Nos arrependemos do nosso pecado. Não deixe ninguém te desanimar de você servir a Deus. Não deixe ninguém te desanimar de ir à igreja. Não deixe que o pecado te desanime de ir à igreja. Eu não vou à igreja hoje porque hoje é Santa Ceia. Eu não posso ir porque eu estou em pecado. Calma, é nesta hora que você deve ir sim à igreja e ceiar, se arrepender dos seus pecados, falar com Deus, clamar a Ele, confessar os seus pecados. O sangue de Jesus Cristo desce sobre a tua cabeça e lava todo o teu pecado. É de graça. As pessoas e o nosso interior, o diabo vai soprar nos teus ouvidos, as pessoas vão dizer: você não tem condições. Outra coisa que eu não faço jamais é acusar as pessoas. Nós não podemos acusar ninguém. Por quê? Porque nós temos o pecado, nós pecamos. Por que eu vou acusar o pecado de uma outra pessoa? A única pedra que podia nos matar, a única pedra que poderia nos acusar seria a pedra angular, seria Jesus. Mas ele não nos acusou, essa pedra não nos matou. Pelo contrário, essa pedra veio nos trazer, essa rocha que é Jesus, veio trazer vida e vida em abundância. Que o pecado não te desanime de você estar em comunhão, que o pecado não te desanime de você estar com os irmãos, porque mesmo quando você peca, você está na luz, porque você crê em Jesus, você tem Jesus como teu Salvador. Uma mulher, ela foi levada até Jesus Cristo, levaram ela e ela foi pega em adultério. Os escribas e fariseus, os doutores da lei, o acusavam ela daquele pecado de adultério. Mas porém o seguinte, aqueles homens eram religiosos, a religião acusa, a religião condena, mas o amor perdoa. O amor virou gente, a Bíblia diz que o amor é Deus, e Deus virou gente, o amor virou gente, habitou entre nós para sentir de perto o quanto nós enfrentamos com a dor do pecado. Mas a Bíblia diz que em tudo ele foi tentado e em nada ele pecou. Aquela mulher foi jogada aos pés de Cristo, empurraram ela. Ela foi maltratada por aqueles homens doutores da lei que diziam conhecer a lei Torá, empurraram ela, maltrataram ela, jogaram ela aos pés de Cristo. Jesus Cristo escrevia, talvez naquela areia, hipócritas, e de repente ele levantou a cabeça e disse: aquele que não tiver pecado que atire a primeira pedra, porque eles queriam matá-la, eles queriam apedrejar aquela mulher, mas Jesus Cristo, ele amava aquela mulher, porque Jesus Cristo não amou o que aquela mulher fez, porque ele não ama o pecado, mas ele ama o pecador, independente da cor, de raça, de tribos e nações, independente do teu pecado, se foi adultério, eu não sei o que foi, se foi mentira, não importa para nós. Você tem que confessar a ele, você não tem que confessar a pastor, você não tem que confessar a ministério, porque ministério, pastor, padre, nenhum pode perdoar o teu pecado, ainda que você pegue um terço e comece ali naquele terço rezar pelos teus pecados, aquele terço não vai perdoar os teus pecados.
Só quem perdoa os teus pecados é o Cordeiro de Deus. João Batista estava ali no Jordão, ele estava pregando, de repente ele avistou Jesus, ele disse assim: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele não apontou para ministério: olha o ministério, Voz da Verdade, que tira o pecado do mundo. Ele não olhou para a igreja Assembleia de Deus Plenitude e disse: eis a igreja Assembleia de Deus Plenitude, que tira o pecado do mundo. Não, não, ele não apontou para ninguém, ele apontou para Jesus e disse: eis o Cordeiro de Deus, eis o Messias, eis aquele proclamado lá em Isaías, que haveria de vir e sofrer por nós e morrer por todos nós. Só Jesus Cristo perdoa nossos pecados. Daí a pouco, quando ele disse: a quem tiver pecado atire a primeira pedra, todos saíram de mansinho, porque todos pecaram. A religião peca, os religiosos pecam, mas Jesus Cristo, a única pedra que poderia matar aquela mulher, estava ali diante dela, e aquela pedra disse para a mulher: mulher, onde estão os teus acusadores? Ela olhou e disse: não, todos eles foram embora. Nenhum te condenou? Não, nenhum me condenou. Então eu também, o maior veredito de todos os tempos, eu também não te condeno. Vá e não peques mais. O sangue foi derramado sobre aquela mulher, o sangue, a palavra profética de Jesus foi derramado sobre a mulher. O único que poderia perdoar pecado estava ali diante dela. Que encontro maravilhoso. Outra situação que nós vemos na Bíblia Sagrada é quando um homem que cobrava tributos além do que deveria cobrar, que roubava do povo pobre, que roubava do povo rico, era um corrupto, Zaqueu. Ele se sentiu mal com tanto pecado que ele cometeu com as pessoas, com tanto roubo contra a sua nação e contra o povo, mas o coração dele estava angustiado, o pecado pesava dentro dele, os amigos não poderiam fazer nada, a casa que ele tinha não poderia fazer nada, o dinheiro em sua conta bancária naquela época não poderia fazer nada, os bens não poderiam fazer nada, ainda que ele fosse ao templo e levasse oferta em abundância, aquelas ofertas, os seus dízimos, não perdoaria dos seus pecados. O dinheiro não compra salvação, os bens não compram perdão de pecado, porque a Bíblia diz que o pecado, ele foi nos dado pela graça na cruz do Calvário. Graça é um favor imerecido. A humanidade não merece até hoje, não merece o perdão de Deus, mas o Cordeiro da cruz liberou o perdão. Quando ele disse: está consumado. Quando ele disse: está consumado, é a mesma proposta que ele disse para Zaqueu: Zaqueu, desce depressa desta árvore, Zaqueu, porque me convém pousar hoje contigo em tua casa. As pessoas ficavam admirando e outras pessoas ficavam condenando. Como que ele diz ser santo? Como ele diz ser o Messias? E pousar e visitar a casa de um pecador como esse? Eles acusavam, eles davam o veredito. Homem nenhum pode dar o veredito. A palavra final é de Jesus, e a palavra de Jesus é: perdoados sejam os teus pecados, vai e não peques mais, eu te amo. Esse é o amor de Deus. As pessoas podem te desprezarem, as pessoas podem te acusarem, as pessoas podem fazer montinho, podem fazer união para te derrotar, mas a única pessoa que pode dar o último veredito sobre os teus pecados e te lavar, e te remir, e te dar umas vestes brancas, chama-se Jesus de Nazaré. Ele perdoou aquela mulher e agora ele está em uma cena com um dos maiores pecadores daquela época, que era Zaqueu. Ele queria ver Jesus. Olha, se desejar no teu coração ver alguém que pode solucionar os teus problemas, solucionar os teus pecados, essa pessoa é Jesus Cristo. Faça o que tiver que fazer, suba em uma árvore, role, nade, faça alguma coisa, mas chegue perto de Jesus. Quando nós chegamos perto de Jesus com o coração arrependido, ele desce e vai morar em nossa casa, vai visitar a nossa casa, vai habitar juntamente conosco. Irmãos, a questão ali não foi Zaqueu se humilhar para subir naquela figueira brava, naquele sicromo bravo. Não, não foi a questão. Zaqueu estava se humilhando, mas se humilhando mais foi Jesus, quando ele disse: eu vou na tua casa. Ele desceu para ir até a casa de um pecador,
pecador, ele se fez um pecador, ele se fez carne, ele se habitou em um corpo que tinha aparência do pecado. Você pode até ter aparência do pecado, mas quando você aceita Jesus como único e suficiente Salvador, essa aparência é banida da tua vida e vai passar a ter luz, você vai passar a ter a glória de Deus. Se andarmos na luz, a luz vai brilhar em nosso rosto, nós vamos ter comunhão, nós vamos ter força de ir na igreja, nós vamos ter força de louvar, nós vamos ter força de pregar, nós vamos ter força de servir. Zaqueu, ele tinha força para tudo, só não tinha força para servir a Deus. Mas de repente, Jesus, ele foi até a casa de um pecador. Jesus não olhou o que aquele homem fez. Jesus, ele não vai olhar o que nós fazemos, ele vai olhar apenas um coração arrependido. Ele te ama, ele nos ama. Olha, você olha no espelho e você vê a face de um pecador, a face de um condenado. Mas se você olhar com bem atenção, você vai ver o sangue escorrendo no espelho, e o sangue te purificando de todo pecado. Essa chuva de sangue, a chuva carmesim, uma chuva escarlate, uma chuva pura, essa chuva desce sobre a tua cabeça e vai lavando o teu rosto, desce sobre as tuas vestes. De repente você não se vê mais com essas vestes espirituais malignas que você tem. Quando o sangue vai descendo, vai desaparecendo essas vestes e vai aparecendo vestes brancas, e você vai se tornando não apenas uma igreja religiosa, você vai se tornando a noiva do Cordeiro, a noiva do excelentíssimo Jesus. Eu espero que esta palavra seja útil para o teu coração, que você creia nesse sangue carmesim. Se alguém te jogou no chão, te acusando, conforme jogaram aquela mulher no chão, jogaram no pó, não era asfalto, não era tapete, não era acimentado, não era ardósia, porcelanato, era chão empoeirado. Ela estava suja de pecado, suja de poeira, mas quando jogaram ela olhou para Jesus. Eles erraram, porque eles levaram ela até Jesus. Elas não sabiam que ali tinha uma direção. O Espírito Santo estava levando aquela mulher até o único que era digno de perdoar. O Espírito Santo te conduziu até esta palavra. Se porventura te jogaram no chão, te acusando, dizendo que você não é ninguém, tirando de você a alegria de viver, esta palavra é para você. Não dê ouvido ao que os homens falam acerca aquilo que você cometeu, aquilo que você errou. Não dê ouvido à palavra de Deus, a palavra de Deus. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, não esteve, como ele na luz está. A Bíblia diz que ele está à destra do poder, sentado à destra do poder. Então ele tem um poder em suas mãos. Se ele está à destra do poder, significa que ele tem o poder em sua mão. Ele tem a glória em sua mão. Ele tem o sustento em sua mão. E essa destra, essa mão forte, esse braço forte de Deus, ele te resgata. Ele resgata o pecador. Ele vai até as mais profundezas deste mundo, a mais profundezas das trevas, aonde o homem não vai, aonde o dinheiro não vai, aonde a religião não vai, aonde pastor nenhum vai, aonde padre nenhum, papa, bispo, arcebispo, ninguém pode ir. A mão dele vai ao teu encontro e te resgata no mais profundo do abismo. Não importa onde você esteja, a mão dele te alcança. Aí você diz: pastor, mas eu estou lutando tanto, eu estou lutando e eu me vejo completamente em desvantagem dessa minha luta. Não existe desvantagem para aqueles que andam na luz. Não deixa isso entrar na tua cabeça. Não existe desvantagem para aquele que anda na luz, só existe vantagem. Jesus está conosco. Maior é o que está em mim do que está no mundo. Maior é aquilo que está dentro de você do que o que está no mundo. Ele disse: se andarmos na luz, então nós estamos na luz como ele na luz está. E se ele está na luz e nós andamos com ele, nós estamos na luz juntamente com ele, e o seu sangue nos purifica de todo o pecado, se andarmos em comunhão. Palavra final: esteja em comunhão, vá à igreja,
Se você não é da igreja Assembleia de Deus da Plenitude, se você mora distante dela, está desviado, não, nós não estamos falando para você procurar um rótulo, estamos preocupados, estamos falando para você procurar Jesus. E se você mora próximo à igreja Assembleia de Deus Plenitude, vá lá, faça uma visita lá, prega Jesus. E não importa se você estiver bem distante, procure uma igreja que fale de Jesus, que pregue Jesus como o Messias, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Mas procura para você andar na luz. Conforme na luz está, nós andaremos juntamente com ele na luz. E se estamos na luz, nós não estaremos em trevas. E se não estamos em trevas, nós estamos ao lado de Deus, porque Deus é luz, Deus não é trevas. E o sangue de Jesus Cristo, o sangue do Cordeiro, nos purifica de todo o pecado. Só para finalizar, lá no Egito não tinha alternativa para o povo de Israel. O povo hebreu estava completamente dominado, não tinha mais alternativa para ele. 9 pragas não amoleceu o coração de Faraó, mas veio a 10ª praga. A 10ª praga que o diabo, que Faraó não aguentou, foi quando Moisés diz: cada família prepara um cordeiro. Cada família, o cordeiro não tinha nada a ver com o povo ali no Egito. O cordeiro não tinha nada a ver com a escravidão no Egito, o povo de Deus no Egito, não tinha nada. Mas quando eles prepararam o cordeiro, mataram o cordeiro inocente e colocaram o seu sangue nos umbrais da porta, a morte passava por cima. Passava por cima e ia embora. A morte não prevalecia contra aqueles que tinham a marca do cordeiro. A morte, que se chama pecado, Satanás, acusador, não tem poder sobre a vida daqueles que têm a marca do sangue nos umbrais da porta do seu coração. Jesus é este cordeiro. Que Deus te abençoe a tua vida. Não desista, não desvie do evangelho, não saia da igreja, permaneça na presença de Deus, no nome de Jesus. Um beijo no coração de vocês, pastor Heleno, pastora Josiane Oliveira. Que Deus abençoe o seu ministério, Assembleia de Deus da Plenitude, aí em Ares, Rio Grande do Norte. Um beijão no coração e quem sabe um dia nós iremos aí louvar ao Senhor e levar uma palavra pessoalmente. Deus abençoe este grande ministério, Assembleia de Deus da Plenitude de Ares, Rio Grande do Norte. Você é uma bênção, Heleno. Você é uma bênção. Pastora Josiane, vocês são uma bênção. Conduza o povo pregando a verdade que liberta. E o nome dessa verdade é Jesus de Nazaré. Um beijo no coração, Deus abençoe poderosamente.